segundo andar também estava trancado, então eles se concentrariam em restaurar o portão do primeiro andar primeiro. O homem pensou que eles estavam consertando essas coisas porque todos podiam sentir aquela pressão esmagadora entrando por aquela porta. Aquela porta não podia nem ser penetrada por um míssil. Ele também pensou que algum monstro aterrorizante deveria ter aparecido lá dentro, e eles estavam um pouco mais seguros com aquela porta como barreira. O departamento de extermínio já deve ter sido notificado com tanto tumulto acontecendo, e eles precisariam apenas restaurar a energia com calma até que os exterminadores chegassem. Shio entrou e disse a eles que a deixassem cuidar do assunto. O cara perguntou quem ela era e quem a havia deixado entrar ali. Ela lhe disse que era caloura na Academia dos Transcendentes com 95% de genes transcendentes. Ela tinha um atributo de eletricidade e poderia ajudar a restaurar a energia interna. O cara lhe disse que ela não contava, mesmo sendo caloura e não tendo alcançado o status de transcendente de primeiro nível. Ele duvidava que ela tivesse energia elétrica suficiente armazenada e perguntou como ela achava que poderia restaurar a energia. Ele disse a ela para sair dali. Shio respondeu que ele estava certo. Ela não tinha nenhuma energia elétrica armazenada, mas, enquanto estivesse em uma cidade, ela teria um suprimento ilimitado. Então ela começou a absorver um pouco de eletricidade, e o rapaz notou o aparecimento de partículas elétricas visíveis. Ele se perguntou de onde elas estavam vindo e as tocou, sendo eletrocutado no processo. Ao olhar para Shio, ele percebeu que a eletricidade estava sendo exposta diretamente em seu corpo, e ela não parecia sentir nada disso. Então, ele se lembrou do boato que circulava sobre um futuro prodígio com 95% de genes transcendidos e se perguntou se era ela. O monitor começou a se iluminar, e ele pensou que ela poderia restaurar a energia nas instalações. Se isso continuasse, ela poderia tentar abrir a entrada, e ele não poderia permitir que isso acontecesse. Ele também considerou que não sabia que tipo de monstro havia aparecido no campo de testes, mas que deveria ser extremamente perigoso lá dentro. Ele estava lá apenas para trabalhar e não queria arriscar sua vida. Ele disse a ela para parar porque seu poder era instável, e ela poderia facilmente destruir o equipamento lá. Ele lhe perguntou se ela sabia que tudo aquilo pertencia ao governo e que ele não toleraria sua imprudência. Ela lhe perguntou se ele iria impedi-la. Ele lhe disse que tudo o que sabia era que ela estava tentando atrapalhar o trabalho deles e danificar o equipamento. Ele ordenou que a equipe de manutenção a retirasse imediatamente. A equipe de manutenção apontou suas armas para ela, enquanto o homem a advertia para não agir de forma imprudente. Eles a cercaram, e o homem ameaçou acabar com ela se ela desse mais um passo. De volta ao campo de testes, ele usou a chama do Senhor nos dentes do monstro e notou que os dentes do dragão terrestre não eram fracos contra a chama do Senhor. O dragão terrestre mordeu sua mão e a rasgou ao meio. Ele olhou para a mão, perguntando-se sobre o dente negro, porque ele era altamente ofensivo e defensivo. Ele não o atingiu nenhuma vez, mas ainda assim conseguiu drenar parte de seu poder genético. Se isso continuasse, sua evolução para o nível 3 seria interrompida. Ele se esquivou do ataque do dragão da terra, pensando que precisava encontrar uma maneira de evitar aqueles dentes negros. Em seguida, usou seus tentáculos para envolver o corpo do dragão da terra, puxando-se para mais perto. Ele percebeu que seus tentáculos não conseguiriam perfurar a pele do dragão, mas pelo menos poderia segurá-lo. Enquanto se puxava, pensou em usar a chama do Senhor para queimar a cobertura externa e ver se conseguiria extrair um pouco de sua carne para consumir. De repente, ele ficou chocado ao ver que o dragão terrestre era capaz até mesmo de deixar crescer aqueles dentes negros em seu corpo. Seu corpo atravessou os dentes do dragão da terra e ele estava prestes a usar sua potência máxima enquanto o dragão da terra estava prestes a devorá-lo também. De volta à estação de energia, Shio, sendo apenas um jovem estudante universitário, deveria recuar depois de mostrar sua força. Mas ele se preocupava com o fato de que a academia poderia ir atrás dele se ele a machucasse, então usar uma arma não era uma opção. De repente, ele sentiu pancadas no peito e a equipe de manutenção entrou em pânico, disparando suas armas contra Shio. As balas vinham em sua direção e ele pensou que os seguranças tinham se assustado e disparado suas armas. Aqueles idiotas não tinham autocontrole, e ele temia ser responsabilizado por isso. No entanto, as balas não a atingiram e ele se considerou sortudo, mas se perguntou se tudo não teria sido apenas sorte. Shio olhou para a mão dela e percebeu que a circulação de eletricidade como aquela poderia criar um campo magnético. O cara também notou que ela havia criado um campo magnético imensamente forte ao seu redor, que desviou todas as balas. Ela reuniu seus poderes nos dedos, e o telefone do cara se moveu e voou em direção a Shio, junto com as outras armas. Ela ordenou que abrissem a porta agora que toda a energia havia sido restaurada. No segundo nível, Shen pensou que algo estava errado lá dentro e ordenou que seus homens se apressassem para restaurar a energia. No entanto,
O homem lhe disse que a energia havia sido realmente restaurada, chocando Shen e perguntando se ele queria dizer que a eletricidade havia voltado. Shen se perguntou o que estava acontecendo e por que os reparos no segundo andar ainda não tinham começado. Ele questionou se a equipe de manutenção do primeiro andar havia recebido um impulso repentino de energia e não apenas consertou as linhas do primeiro andar, mas também conectou os fios ao segundo andar. A eficiência deles não tinha sido tão alta antes. Ele pediu que verificassem se a vigilância havia detectado algum monstro solto lá dentro. O homem respondeu que abriria o portão para que todos saíssem primeiro, fazendo Shen pensar que ele estava tentando morrer. Shen clicou no botão e o portão se abriu lentamente, enquanto a porta de Xiu também se abriu. Shen correu para ver o que estava acontecendo e Xiu caminhou lentamente em direção ao campo de testes. Ela avistou o dragão da terra e ficou surpresa. Os guardas de segurança se perguntaram que monstro era aquele e um deles perguntou se eles não tinham lido as notícias porque aquele era um dragão da terra. Xiu notou Shinkun lutando contra o dragão da terra. Em seguida, ela ativou seus poderes, causando um blackout na instalação. Shen olhou cautelosamente para baixo, perguntando-se o que estava acontecendo e por que havia eletricidade fluindo no chão. Em seguida, metade da cidade sofreu um apagão. Na sede do departamento de extermínio, a garota ligou para seu comandante e relatou um grande surto de eletricidade ao longo dos fios em torno do campo de testes. Ela mencionou que isso provavelmente foi causado pelo recém-chegado Xiu, que provavelmente perdeu o controle novamente. Entretanto, considerando o nível de defesa do campo de testes, isso não deve levar a um colapso generalizado. O comandante perguntou se as ambulâncias do exterminador disponíveis e o Transcender 4 estrelas da instituição estavam a caminho. Ela respondeu que a estação de vigilância em Kingu os havia enviado assim que detectou o terremoto e a aura normal do monstro. De volta a Shinkun, ele notou a queda de detritos e eletricidade e se perguntou se era Xiu. Ele sorriu, pensando na grande ajuda que ela era. Mas antes de fazer qualquer outra coisa, ele decidiu dar uma mordida no dragão da terra primeiro. Ele pensou que finalmente tinha dado uma mordida nele e imediatamente correu em direção a Xiu, com o dragão de terra o seguindo. Shen, que estava observando de cima, percebeu que a tarefa da família Fan não era tão simples quanto ele pensava. Ele acreditava que alguém definitivamente tinha algo a esconder, mas isso não importava agora. A aparição do dragão da terra foi um golpe de sorte para ele. Senkun conseguiu salvar Xiu a tempo. Shen ordenou que 2 homens reunissem rapidamente todos os indivíduos com habilidades transcendentes e bloqueassem o dragão da terra antes que o exterminador chegasse. Ele enfatizou que, sob nenhuma circunstância, o dragão terrestre deveria ferir alguém do lado de fora, e isso daria aos alunos restantes uma chance de sobrevivência. Os 2 homens concordaram, e Shen sorriu, pensando que ninguém poderia detê-lo agora. No campo de testes, Shinkun estava correndo enquanto segurava Xiu e sabia que o dragão da terra havia bloqueado todos os outros. Ele só precisava esperar um pouco mais. De repente, sua mão ficou grande, e ele percebeu que a evolução do terceiro estágio estava se tornando ainda mais intensa. Era impossível manter a forma humana. Então ele sentiu algo ao seu lado e recebeu um ataque surpresa com seus braços monstruosos. Shen ficou impressionado com o fato de Zinkin ter conseguido pegar seu ataque, mas ele ficou chocado ao ver que Zinkin esmagou seu ataque e Shen exigiu saber o que ele era. Que diabos é isso? E que tipo de habilidades transcendentes resultariam em uma transformação como essa? Shen também gritou sobre os 5 principais atributos: metal, água, madeira, fogo e terra. Além disso, ele mencionou a evolução especial do gelo, vento, relâmpago e a transcensão do metal. Nenhum dos poderes transcendentes desses atributos deveria causar tal transformação em um braço. Shen então usou os pedaços de sua arma quebrada e os enrolou ao redor das barreiras. Quando terminou, ele quebrou a barreira e a levantou enquanto gritava para Zinkan que não se importava com o que ele era. Shen soltou a barreira em sua direção, gritando para que ele morresse. A barreira voou diretamente atrás dele, mas ele virou seu braço demoníaco a tempo e a bloqueou. Shen gritou que seu braço não era algo que um humano teria e perguntou furiosamente se ele era realmente um monstro. Shen ficou chocado ao ver que suas hastes de metal haviam perfurado, mas a chama que ele liberou derreteu as hastes de metal. Shen perguntou se ele era um transcendente baseado em fogo, porque todos os monstros não possuem nenhum atributo próprio. Então, Shen percebeu que há uma possibilidade de um monstro possuir um atributo. Mesmo assim, Shen não queria acreditar, pois sabia que isso só se aplicava a monstros de classificação 4 ou superior. Ele levantou seu enorme braço de demônio para agarrar Shen e o atacou com ele, quebrando o chão no processo. Infelizmente, Shen pulou a tempo de se esquivar de seu ataque e perguntou o que ele era. Então, Shen gritou que ele não se parece com um humano, mas também não se parece completamente com um monstro. Shen percebeu que não conseguiu matar Zinkan rapidamente, mas achou que isso não importava mais,
pois Zinka é um monstro por completo com sua aparência. Então, ele só precisa esperar alguns minutos, e quando os exterminadores chegarem, eles matarão Zinka com certeza enquanto a mão de Zinka estiver se dissipando, se agitando e se despedaçando. Ele percebe que evoluir para o terceiro nível é muito mais difícil do que pensava e acha que deve ser porque comeu parte do dragão da terra agora mesmo. Então ele percebeu que tinha o mesmo poder do Dente Negro e sabia que, se não o domasse agora, nunca mais voltaria à sua forma humana. Ele se esforçou ao máximo para controlar seu braço demoníaco. Mas, de repente, Shen usou seu escudo dourado para se proteger, pensando que o monstro à sua frente era bastante formidável. Quando se tratava de defesa, seu escudo dourado também não era tão vulnerável. No entanto, o escudo dourado de Shen se quebrou facilmente em pedaços e ele foi atingido pelo braço demoníaco de Zinka no processo. Shen ficou chocado e notou que tinha acabado de ser arranhado por aqueles espinhos negros antes, o que o fez pensar se eles realmente poderiam causar tanto dano. Então, Shen olhou para ele, perguntando-se que tipo de monstro ele era. Ele sabia que seu escudo não conseguiria bloquear os espinhos negros de Zinka. Shen também percebeu que não conseguiria se segurar nem por um minuto, pois definitivamente morreria ali. Zinka atacou Shen, mas ele pulou para longe a tempo, dizendo-lhe que era melhor ficar ali. Com sua condição atual, se ele saísse agora, todos estariam caçando, pois ele era apenas um monstro. Os exterminadores chegariam em breve. Com certeza, não o deixariam sair. Mesmo que ele tivesse sorte com eles, ele ainda era um monstro, um inimigo da raça humana. Portanto, ninguém o ajudaria lá fora. Shen o provoca, dizendo que todos os humanos teriam prazer em matá-lo, pois um monstro como ele precisa ser eliminado. Então, Shen fica chocado ao ver Xiu atrás dele. Xiu se aproximou de Shen com seu poder de eletricidade enquanto ele gritava perguntando se ela estava do lado de Zinka. Ele lhe disse que Zinka era um monstro, mas ela apenas disse a Shen que Zinka não era um monstro porque Zinka era Zinka. Em seguida, ela o atacou com sua eletricidade enquanto Shen perguntava, aos berros, se ela sabia o que estava fazendo. Ele lhe disse que ela estava traindo sua própria espécie e que se arrependeria de sua decisão ali mesmo. De repente, Zinka apareceu atrás de Shen com seu braço demoníaco lançado em sua direção e disse a Shen que, se o mundo não tolerasse a existência do monstro, ele mesmo abriria um caminho sangrento. Ele bateu Shen no chão com força, quebrando o chão no processo. Depois, gritou para Shen que ele seria devorado e o absorveu. De repente, o chão tremeu incontrolavelmente. Quando ele olhou para cima, viu o dragão da terra rastejando, fazendo-o perceber que os exterminadores estavam lá. Então, ele disse a Xiu para ficar mais longe dele e fingiu que ela não o conhecia, pois não sabia se conseguiria reverter seu braço esquerdo. Xiu abraçou o braço demoníaco dele com um beicinho e disse-lhe com firmeza que ficaria ao lado dele, mesmo que ele fosse para o próprio inferno. Ele sorriu, pensando que, no final, ainda era Xiu. Então, eles ouviram alguém gritando para que os outros entrassem o mais rápido possível e resgatassem todos os sobreviventes que pudessem encontrar. Fazendo com que Xiao se perguntasse se Zinkan seria exposto, o homem acreditava que usar 3 transcendentes de atributo Terra de 3 estrelas como escudo deveria lhes dar mais algum tempo. Ele se lembrou das palavras do diretor, eles tinham que proteger os civis do lado de fora, portanto, recuar não era uma opção a qualquer custo. O homem planejou que, depois que o escudo fosse destruído, ele escaparia em silêncio. No entanto, de repente, o dragão da terra quebrou o escudo e cortou em pedaços os guardas por onde passou. Um dos cientistas gritou que os guardas estavam mortos, e a defesa formada por 3 transcendentes de 3 estrelas do atributo Terra não conseguiu nem mesmo resistir a um único golpe. Os cientistas sabiam que não teriam chance alguma contra ele e notaram que até mesmo o diretor havia desaparecido. Então, os cientistas gritaram que precisavam sair dali enquanto os policiais tentavam atirar no dragão terrestre. O dragão terrestre abriu a boca e gritou alto, fazendo com que todos na sala se ajoelhassem no chão com dor, sentindo a cabeça estourar. Quando o dragão da terra estava prestes a devorar o cientista notou alguém e viu uma senhora exterminadora segurando um cano. No início, o cientista se perguntou quem ela era, mas depois deixou de lado sua identidade e implorou que ela o salvasse. Ela balançou o cano, que liberou água cortante ao seu redor, enquanto olhava para o dragão da terra. Em seguida, ela balançou o cano em direção ao dragão da terra com raiva e gritou que foi ele quem interrompeu seu encontro às cegas. O ataque voou em direção às pessoas, fazendo com que todos entrassem em pânico e se perguntassem se ela estava planejando matá-las. No entanto, seu ataque simplesmente passou por eles, fazendo com que não conseguissem acreditar que ela havia conseguido cortar o dragão da terra da mesma forma. Eles não conseguiam nem mesmo danificar o dragão da terra, não importa o que fizessem. Então,
Os cientistas viram o dragão da Terra gravemente ferido e perceberam que se tratava de elementos que dançavam como espírito, mas se enfureciam como demônios. Era o padrão que havia interrompido o progresso da classificação de números transcendentes de 3 estrelas, o que significa que era o emblema lendário de um transcendente de 4 estrelas, a vida elemental. Depois que ela cortou o dragão da Terra, as pessoas ao redor dele puderam se mover. Mas então eles notaram que o dragão da Terra estava se recuperando rapidamente. O cientista olhou para a senhora suando, sabendo que ela era a guardiã mais forte da instituição para transcendentes. Uma transcendente de 4 estrelas com 91% de genes de transcendentes, Shangu Guanqi. Ela se adiantou e disse às pessoas que deixassem isso com ela, ordenando que todas evacuassem as pessoas que estavam do lado de fora. Eles também deveriam fornecer os detalhes dessa instalação e a situação interna aos exterminadores que estavam chegando. Eles deveriam deixar a missão de resgate dos sobreviventes para eles, ao que todos responderam que sim. Por outro lado, dentro do campo de testes, Xiao lhe perguntou se ele poderia reverter seu braço de volta ao normal. Ele respondeu que precisaria de algum tempo. Ela disse a ele para se esconder primeiro e que o ajudaria a ganhar tempo. Então, ele imediatamente correu para dentro da gaiola para se esconder. De repente, pessoas entraram e Xiao chamou os exterminadores para o outro lado. Agindo como se estivesse feliz por estar sendo salva, relatou a eles que tinha ouvido um barulho ofegante na outra direção. O espigão em seu braço demoníaco ficou maior, fazendo perceber que o poder de um terceiro nível é 10 vezes mais forte do que o poder do segundo nível. Ele sabia que a principal razão pela qual um monstro de terceira categoria é excepcionalmente grande é para acomodar os genes monstruosos em fúria. Assim, ele pensou que precisava continuar a comprimir seu poder para recuperar sua forma humana completa. Ele decidiu deixar seus ossos evoluírem ainda mais fortes primeiro. Mas então ele percebeu que era 1% de genes transcendidos que recebeu em seu primeiro dia de reencarnação. Ele se perguntou se eles estavam absorvendo os genes transcendentes que ele acabará de devorar de Shen ou se era porque ambos eram do elemento metal. Independentemente disso, ele percebeu que 1% dos genes transcendentes havia sido despertado. Ele decidiu tentar estabilizar os genes dos monstros com a ajuda desses genes transcendentes e direcionar seu desenvolvimento de forma controlada. Ele evoluiu seus ossos primeiro, mas ficou chocado ao sentir que a força era semelhante à do dente negro do dragão da Terra. Então, o espigão em seu braço demoníaco ficou maior, atingindo o teto no processo. Por outro lado, os exterminadores agarraram Van, que havia desmaiado, e agradeceram a Xiao por sua cooperação, pois conseguiram encontrar facilmente os 3 sobreviventes. Ela respondeu que eles eram bem-vindos, mas se perguntou por que eles eram tão rápidos. De repente, eles ouviram um barulho alto em uma das celas e os exterminadores imediatamente olharam para ela, perguntando o que era e se era um monstro. Xiao entrou em pânico, pois sabia que Zincan estava prestes a ser descoberta. Ela tentou impedir os exterminadores, mas um deles lhe disse para ficar quieta e explicou que qualquer som atrairia a atenção do monstro. Ela olhou para os exterminadores sem esperança e jurou a Zincan que, mesmo que ele seja forçado a sair da sociedade, ela o acompanhará aonde quer que ele vá. Os exterminadores caminharam cuidadosamente até a cela, mas ele saiu da cela em uma forma completamente humana e pediu desculpas aos exterminadores. O homem disse a seu parceiro que se tratava de um humano, não de um monstro, e disse que os havia assustado naquele momento. O homem relatou ao capitão que eles haviam encontrado um total de 5 sobreviventes, enquanto Xiao lhe perguntava em um sussurro se ele estava bem, e ele respondeu com confiança que estava como novo. Ele olhou para seu braço, sabendo que havia conseguido evoluir todos os ossos de seu corpo para que ficassem tão semelhantes ao dente negro do dragão da Terra. No entanto, ainda não podia ser comparado ao verdadeiro, então ele achou que ainda era muito fraco. Então, ele viu o homem perguntando ao seu capitão, incrédulo, que o dragão da Terra havia recuado e informou que eles trariam os sobreviventes. Ele descobriu que os humanos são realmente muito fracos porque o que eles não sabem agora é que o dragão da Terra, com o qual apenas um transcendente de 4 estrelas seria capaz de lidar, é apenas um pequeno pedaço de tentáculos que se projeta do corpo principal do deus demônio. E os monstros escondidos nas profundezas do subsolo estão além do que os humanos podem compreender. Portanto, ele sabe que precisa adquirir mais força o mais rápido possível, pois precisa salvar a si mesmo antes de salvar os outros. Ele sabe que precisa de recurso, o poder dos genes, e precisa fazer com que Xiao e ele sejam invencíveis nesse mundo primeiro. Mas ele também sabe que, antes de tudo isso, deveria se esconder entre os transcendentes. No dia seguinte, em um local destruído, Incan sonhava segurando um homem na cabeça e lentamente apertava a cabeça do homem. Antes de o homem morrer,
ele viu um deus-demônio saindo do subsolo. De repente, Inca acordou e pensou que não havia muito tempo para eles. Xiu lhe perguntou quanto tempo ele ficaria pensando ali e lhe disse que ele estava olhando para outras pessoas desde que pisou no terreno da escola. Ele perguntou se ela se referia ao 36D e como poderia ser isso se ele já havia se arrependido de seus pecados há muito tempo. Em seguida, ele esclareceu que não era isso que ele queria dizer quando falou que não havia muito tempo, ao que ela respondeu de forma provocante: tudo bem. Em seguida, ele lhe disse que o mundo como eles o conhecem passaria por uma tremenda mudança daqui a um ano, então ela deveria se transformar em uma transcendente 5 estrelas antes que tudo acontecesse, e quanto mais cedo, melhor. Ela lhe perguntou se era realmente apenas um ano e lhe disse que, até onde eles sabiam, a classificação Pináculo de 4 estrelas é a mais alta e mais forte naquele mundo. Eles nem sequer sabem o quão forte era um transcender de nível 5 estrelas. Ela também lhe disse que eles precisavam se esforçar ainda mais, muito mais do que no exame de admissão à faculdade. Ele disse a ela que não se preocupasse com isso, pois ele a ajudaria com isso, ao que ela respondeu que sim e disse que confiava nele. Em seguida, ela fez beicinho e disse que ele confiava nela em tudo, exceto no fato de ele ter dito que se arrependeu de seus hábitos promíscuos. Ele lhe disse que, primeiro, ela precisa se transformar em uma transcendente 3 estrelas dentro de um mês, e ela lhe disse que atualmente tem 95% de genes transcendentes dentro dela. Ele a lembrou de que, segundo eles, quanto mais genes transcendidos eles tiverem, mais recursos precisarão durante os estágios iniciais e perguntou a ela onde poderiam encontrar tantos recursos se não tivessem um histórico sólido. De repente, Ao Seng o chamou de irmão mais velho e lhe disse com orgulho que foi somente por causa de sua ajuda que ele, Chateau e Wei conseguiram sobreviver ao teste final. Além disso, eles tiveram a chance de continuar estudando na instituição, e a escola abriu uma exceção e recompensou todos os que sobreviveram como se tivessem passado na prova. Por isso eles têm uma grande dívida de gratidão para com ele. Em seguida, Ao Seng lhe disse que, daquele dia em diante, ele seria o líder deles e que eles estariam a seu serviço até que a morte os separasse. Xiu provocou-o dizendo que ele conseguiu fazer com que até mesmo um homem se tornasse tão devotado a ele agora, e ela pôde ver que ele realmente evoluiu, fazendo com que ele dissesse a ela que já havia se arrependido e mudado seu modo de agir. Zhao Seng perguntou a ele quem era a garota ao seu lado e disse que sempre quis perguntar a ele sobre isso, mas nunca teve a chance desde que foram salvos durante o teste final. Ele respondeu que ela era Xiu, e ela acenou para eles enquanto os cumprimentava. Os dois ficaram chocados ao ouvir o nome dela. E Zhao Seng gritou que Xiu era aquela dos fóruns, a caloura mais forte que a academia já viu desde seu início. Uma transcendente com 95% de genes transcendentes. A maior quantidade na história registrada, a prodígio Xiu. Ele apenas disse a Xiu que achava que eles estavam exagerando um pouco. Zhao Seng lhe disse, aos berros, que esperava isso dele e perguntou se eles eram um casal, fazendo com que ambos olhassem para eles em silêncio. Então, ambos responderam que não e que isso não estava acontecendo. Em seguida, os dois disseram que explicar as coisas é sempre um incômodo, mas eles são apenas amigos de infância e acham que ninguém acreditaria neles porque ambos compartilham a mesma bagagem. Wei disse a eles que, como eram amigos de infância, poderiam formar um grupo juntos e tinha uma sugestão para eles. Wang explicou que a instituição realizaria uma competição de recursos para cada novo lote de alunos depois que eles se matriculassem com sucesso. Cada novo aluno receberia um conjunto de recursos e competiria entre si durante as próximas 3 horas usando suas próprias habilidades. Em seguida, Wang sugeriu que eles formassem uma equipe temporariamente. Seu senso espiritual poderia ajudá-los a evitar os maiores talentos entre os novos alunos e eles poderiam evitar que seus recursos fossem levados por outro. Eles poderiam até mesmo conseguir pegar os recursos de seus colegas de classe. Zhao Seng gritou para Wei calar a boca e perguntou se ele estava tentando prejudicar o irmão mais velho. Wei respondeu que não, e que essa não era sua intenção. Zhao Seng disse a Wang que os alunos que estão atualmente na lista de continuação, bem como os novos alunos com genes de baixa transcendência, são sempre mais propensos a serem alvo, especialmente para essa geração. Ele perguntou por que se seus colegas de classe não lhes contaram antes sobre o prodígio que foi testado para ter 88% de genes transcendidos durante sua graduação no ensino médio, e já era o líder dos recém-chegados agora. Zhao Seng também lhes disse que o objetivo deles é roubar todos os recursos daqueles que têm menos de 50% de genes transcendidos. Isso porque era difícil para aqueles com menos de 50% de genes transcendidos se tornarem despertos, como ele, com 39% de genes transcendidos, e Xiao Dan, que tem apenas 41 genes transcendidos. Até mesmo Wei Mao passou do limite com 50% de genes transcendidos. Então,
Aoseng gritou que eles absolutamente não sobrecarregariam seu irmão mais velho Zincan, enquanto Zinca e Xiu se olhavam. Ela disse a ele que se tratava de roubo de recursos, e ele perguntou se não era o primeiro lote de recursos que estava chegando. Ela respondeu que eles também vêm com algumas gracinhas, e ele as chamou de iscas. Ao que ela respondeu que, desde que eles os transformem em assistentes capazes, isso lhes poupará muito esforço. Então, sorrindo, ele lhe disse que poderia ajudá-los a se tornarem potências, perdendo apenas para eles em toda a escola, se não no mundo. Dessa forma, eles também poderiam alcançar o auge de suas vidas e estariam dispostos a ajudá-los a remover quaisquer obstáculos. Mas ela deu um soco sorridente no peito dele e perguntou se isso não era apenas unir uma equipe usando as correntes da amizade. Em seguida, ele lhes disse que deveriam formar uma equipe, o que deixou os Aoseng chocado e em pânico, pois ele lhe disse que não precisava ter pena deles dessa maneira. Ele disse seriamente a Aoseng que não era por nenhum outro motivo e que estava disposto a formar uma equipe com eles porque são leais, de primeira linha e muito úteis. Mas esclareceu que o que ele queria dizer era parceiros confiáveis. Aoseng manteve contato, mas disse a eles que, como estavam se juntando à sua equipe, seus objetivos poderiam mudar um pouco. Aoseng lhe disse que, como ele tinha expectativas tão altas em relação a eles, é claro que eles não o decepcionariam e seguiriam seu exemplo em tudo. Ele sorriu e disse a eles que, de repente, pensou em uma possibilidade. Se alguém acidentalmente obtiver todos os recursos de todo mundo, a Den Xiao de Aoseng será a única a conseguir isso. Continuou perguntando se todos esses recursos também não pertenceriam somente a eles. Wei achou que isso não parecia certo, mas disse a eles, rindo, que não se preocupassem muito porque estavam apenas curiosos. Ele disse a eles que deveriam ir para o dormitório e acomodar suas bagagens. Xiao também lhes disse que a primeira aula seria naquela noite, com o que todos concordaram. Eles entraram no prédio do dormitório quando Aoseng perguntou quantos genes transcendentes ele tinha e ele respondeu que descobriria em breve, e que isso poderia surpreendê-lo. Então Aoseng disse a Wei com entusiasmo que a porcentagem de genes transcendidos de Zincan deve ser muito alta. Mais tarde, o homem à frente dele se apresentou como Bolian e lhes disse que ele seria o professor fundamental deles no próximo ano. Bolian também informa aos alunos que será claro desde o início que, se eles não conseguirem despertar seus poderes transcendentes dentro desse ano, deverão deixar essa instituição transcendente, assim como aqueles que retornarem do teste final. Em seguida, Bolian diz a Vian que pode ver que ele despertou seu atributo mental poder transcendido e percepção de perigo, que é bem compatível com seus genes fracos de 50%. Em seguida, Bolian observa os alunos com 39% e 41% de genes transcendidos. Aoseng responde com orgulho que está de volta e Xiaodao menciona timidamente que está lá. Bolian diz a Aoseng e Xiaodao que, se eles ainda não conseguirem despertar suas habilidades naquele ano, devem ir embora e viver como pessoas comuns pelo resto de suas vidas, fazendo com que todos na sala riam deles. No entanto, Aoseng responde que fará o melhor que puder. Ele pergunta a Aoseng sobre o professor Bolian, e Aoseng explica que, enquanto ele não tivesse despertado e sua porcentagem de genes transcendidos fosse inferior a 50%, Bolian o chamaria apenas por sua porcentagem. Bolian informa que a geração deles é muito especial, supondo que eles já tenham visto relatos de que o indivíduo com a maior quantidade de genes transcendidos na história da humanidade está entre eles, e o futuro dela é inimaginável para todos eles, inclusive para ele como professor. No entanto, o que mais o surpreendeu foi o fato de que há alguém em sua classe com uma porcentagem de genes transcendidos de apenas 1%. Então Bolian chama o aluno de 1%, que não é diferente de uma pessoa comum, para se levantar e permitir que todos o conheçam. Os alunos olham em volta, perguntando-se quem é. Aoseng lhe diz que apenas 1% é muito difícil, e esse cara deve ser alvo de todos os alunos. No entanto, ele se levanta e diz a Bolian que já despertou, e foi um poder transcendido do elemento metal, surpreendendo Zixin. Bolian pergunta se até mesmo um portador de 1% de genes transcendidos pode despertar, dizendo-lhe que, se esse for o caso, ele deve subir ao palco e ajudar o professor em uma aula. Ele desce as escadas e diz a Bolian que deve haver recompensas por ajudar no ensino. Bolian responde que ele receberá uma cota extra de recursos durante a competição de recursos após a aula, e ele agradece a Bolian por isso. Bolian diz a ele para não agradecê-lo ainda, porque um portador de genes de 1% com 2 partes de recursos pode ser seu pesadelo em breve. Mas ele simplesmente diz a todos que os poderes transcendentes se referem a habilidades elementares, como metal, madeira, água, fogo, terra, gelo, vento, relâmpago,
mental e outro. Desde que despertem o poder desses elementos por meio de seus genes transcendidos, eles podem controlar seus genes extraordinários e armazenar elementos externos dentro deles. Bolia lhe diz que quando ele conseguir evitar que os elementos se dissipem e moldar seus genes transcendidos em uma bateria perfeita, ele se tornará um transcender de uma estrela. Bolian, então, pega uma enorme peça de metal debaixo da mesa e diz que, para fazer uma demonstração, eles precisam primeiro de uma peça de metal. Bolian explica a ele que os elementos que os genes transcendidos podem acomodar são limitados. Portanto, se ele tem apenas 1%, então ele tem apenas essa quantidade. Bolian pega um pequeno pedaço de metal do maior e o joga para ele enquanto explica que, naquela vida, ele só pode controlar aquela pequena quantidade de metal e diz para ele brincar com ela. Ele só pode controlar essa pequena quantidade de metal e diz a ele para brincar com ela por um tempo. Ele olha para o pedaço de metal e pensa que é tudo tão estranho, mas tão familiar. Ele também sabe que essas são coisas que os monstros de alto nível adquirem gradualmente depois de um tempo. Isso faz pensar se o auge da evolução de um monstro é se tornar um transcendente. Aang diz a todos que todos eles têm uma cadeia genética misteriosa e que o fato de se tornarem monstros ou transcendentes depende da mutação dessa cadeia genética em uma cadeia genética de monstros ou em uma cadeia genética transcendente. Aang diz a todos que eles são assim. Felizmente, todos eles são seres transcendidos cuja misteriosa cadeia genética se transformou em uma cadeia genética transcendida. E o contexto dessas cadeias genéticas transcendidas determina suas conquistas futuras. Além disso, quanto mais genes transcendidos eles têm, mais sensível se torna a sua percepção elementar, facilitando o cultivo. Ele reconhece que não há nem um pouco de justiça nisso, mas é assim que o mundo funciona. Bolian explica que, a partir de 90%, cada 1% adicional de genes transcendidos traz melhorias significativas para seus portadores. Por exemplo, a própria Shangguan que pode respirar debaixo d'água com seus 91% de genes transcendidos, e sua colega de classe Xiu pode suportar pelo menos 3.000 volts de eletricidade sem problemas. Bolian diz a todos que, se um portador de 100% de genes transcendidos aparecesse, eles também poderiam ser chamados de góticos. Pelo contrário, quanto menor for a porcentagem de genes transcendidos, menor será a sensibilidade aos elementos, dificultando o cultivo. Além disso, não há registros de indivíduos com menos de 20% de despertar do gene transcendido antes do surgimento dos Inca. Ele então pergunta a Bolian se ele quer dizer isso. E quando Bolian olha para ele e diz que, se ele não consegue usar seu atributo de metal, ele pode ajudá-lo. Bolian fica chocado ao ver que ele mudou o metal para ouro. Em seguida, ele diz a Bolian que pode entrar e sair de seu corpo sem problemas, o que faz com que Bolian não acredite que ele tenha conseguido com tanta proficiência e perceba que seu despertar não foi apenas um milagre acidental. Bolian lhe diz que parece que ele tem a sabedoria que é uma em 1 milhão ou um golpe de sorte único na vida. Em seguida, Bolian liberou um forte poder elementar metálico enquanto lhe dizia que lhe ensinaria outra verdade. Ele explicou que a diferença entre 1% e 80% é como se 80 pessoas se unissem em uma. Portanto, não há necessidade de formações táticas porque ter uma multidão de indivíduos transcendidos já seria uma vantagem esmagadora. Bolian também lhe disse que, dessa forma, seus poderes seriam facilmente esmagados, e as pessoas com menos genes transcendidos devem sempre estar cientes de que são as mais fracas. Portanto, se ele fosse mais fraco, deveria se esconder atrás dos fortes. Isso fez com que todos os alunos os observassem em choque, mas ele apenas sorriu, lembrando-se de que, naquela época, Bolian foi morto por suas mãos. No momento crítico de vida ou morte, Bolian sacrificou sua vida pelos alunos, dando-lhes tempo suficiente para escapar. Isso fez pensar que Bolian é de fato um professor admirável. Mas então, ele viu que Bolian estava suando muito. Ele notou que sentiu um pouco de pressão agora mesmo, o que o fez pensar se Bolian estava tentando pressioná-lo a se submeter com seus genes transcendentes. Ele sabe que seus genes transcendentes devoraram os genes transcendentes de Shen antes, e já se tornaram o grande gordinho agora. Portanto, Bolian não seria capaz de pressioná-lo a se submeter. No entanto, ele sabe que isso não seria suficiente porque ele precisa ser um pouco mais discreto. Caso contrário, ele se pergunta o que faria se os outros alunos viessem e o intimidassem. Então, ele soltou o pedaço de metal em sua mão e agiu como se estivesse caindo, dizendo a Bolian que não conseguiria segurá-lo por muito mais tempo. Mas Bolian sabe que perdeu para ele de propósito, fazendo com que Bolian se perguntasse se não poderia pressioná-lo. Os alunos torceram por Bolian enquanto chamavam Zincan de fraco, fazendo com que Bolian olhasse para cima e percebesse que ele quase não conseguia proteger sua própria reputação. Então Bolian sorriu,
pensando que Zincan tinha alguns segredos, e Zincan sabia o que estava fazendo, deixando Bolian interessado. Bolian agradeceu a Zincan por sua demonstração e disse a ele que tudo isso era para a primeira lição fundamental. Bolian disse a todos que a filosofia de sua escola é a sobrevivência do mais apto, onde o vencedor leva tudo. Ele perguntou se todos estavam prontos e disse a eles que a competição de recursos para calouros deveria começar. O homem disse a Bolian que eles já estavam prontos há algum tempo e, de forma arrogante, disse que não sabia se o tal Zincan estava realmente preparado ou não. Por acaso, ele ouviu suas palavras arrogantes quando chegou à escola hoje. Isso fez se perguntar de onde aquele portador de 1% de genes transcendidos tirou sua confiança. O homem também disse a todos que Zincan disse que quer derrubar todos eles e se apoderar de todos os seus recursos, o que ele acha que é realmente audacioso ao extremo. Então, o homem salta de seu assento, dizendo a Zincan que o que é surpreendente é que ele conseguiu despertar com apenas 1% dos genes transcendentes, fazendo pensar que ele também fez um esforço tremendo. O homem então se apresentou como Yushin e lhe disse que tinha 85% de genes transcendentes e que era um transcendente de atributo água. Shin lhe disse que admirava muito sua perseverança porque ele carregava o fardo de ter genes tão inferiores, mas que ainda era capaz de romper e despertar. Shin lhe diz que abrirá uma exceção e o convidará para se juntar a eles dessa vez. Xing também lhe diz com orgulho que eles estão reunindo alunos com níveis de genes transcendidos acima de 60% e formando uma aliança dos fortes. Xing estende a mão para ele, dizendo que, juntos, eles podem cumprir seu plano e tomar todos os recursos dos fracos. A verdade é que Xing acha que, desde que ele se junte, sua namorada Xiu, com os genes mais transcendentes da história, certamente se juntará a eles também. Então, Xing diz a ele para deixar os recursos caírem em suas mãos, onde eles podem aproveitá-los ao máximo em vez de desperdiçá-los com os fracos. No entanto, ele apenas responde que foi hilário e diz a Xing que, no final, ele só se atreve a intimidar os fracos com sua força. Xing pergunta furiosamente quem ele pensa que é e o lembra de que ele é apenas um lixo com apenas 1% de genes transcendidos. Para começar, ele nem sequer tem a qualificação para entrar na instituição de transcendência. Xing também lhe diz que ele só conseguiu passar no teste final porque a Xiao o salvou naquela época. Então ele não deve pensar que não sabia dessa informação há muito tempo. Ele o chama de lixo que não conhece seu lugar, mas o convidou apenas porque ele trará Xiao com ele. Ele diz a Xing, sorrindo, que atingiu um ponto sensível, fazendo com que Xing olhe para ele com raiva e diga a ele para esperar, pois a aliança dos fortes com certeza vai se apoderar de todos os recursos dos fracos como ele. No entanto, ele diz a Xing, de forma provocante, que terá boa sorte e que estará rezando por eles, fazendo com que Xing se afaste com raiva. Bolian pergunta se o objetivo dele era provocar Xing de propósito, e ele responde que não. Em seguida, ele explica que estava encorajando Xing sinceramente agora há pouco, fazendo Bolian ficar em silêncio por um momento. Em seguida, Bolian diz a todos que eles devem começar a competição de recursos para calouros. Ordena que todos os alunos se apresentem e recebam seus tokens de troca de recursos e se reúnam na floresta fora da escola para receber mais instruções. Bolian lhe dá 2 tokens. Mais tarde, na floresta fora da escola, Bolian diz aos alunos para não saírem da floresta, dando-lhes 1 hora para fazerem o que quiserem. Ele enfatiza que tudo dependerá de suas habilidades a partir dali e declara que tudo começa agora. Jai Seng sugere com confiança que eles devem se encontrar com Zink Kun, mas Van se desculpa porque não vai. Jai Seng pergunta a Vai o que ele quer dizer, e Vai responde que ele ainda precisa pensar por si mesmo. Vai diz a Jai Seng que, apesar de seus genes transcendidos serem apenas 49%, eles abriram uma exceção para deixá-lo entrar na aliança, já que ele despertou. Jai Seng lembra Van que Zincan os levará mais longe na vida, mas Van se desculpa e diz que, embora Zincan seja de fato muito forte, ele tem apenas 1%. Além disso, Zincan está enfrentando toda a aliança, então ele realmente não esperava que Zincan os provocasse desde o início. Jai Seng chama Van de traidor, mas Dão diz a ela para entender que todos têm suas próprias ambições, então não há necessidade de forçá-lo. Sendo observados por mais de 10 potências transcendentes, eles não podiam culpar Van por recuar. Um dos alunos chama Zincan de 1% e lhe diz que ele só pode rir por enquanto, e que eles ficarão de olho nele. Não há nenhum lugar para onde ele possa ir, e Xing voltará em breve, o que significa que será sua vez de chorar. Mas Zincan apenas sorri e diz ao homem que, afinal de contas, intimidar um fraco não levará muito tempo. O homem pergunta furiosamente o que ele quer dizer e lhe diz que isso se chama utilizar os recursos de forma eficiente. Mais tarde, uma senhora corre sem parar dentro da floresta e se esconde atrás de uma das árvores, achando que já correu o suficiente e que deve estar segura por enquanto. No entanto,
Xing aparece atrás dela e lhe diz que ninguém poderia escapar de sua detecção, pois cerca de 70% do corpo humano é composto de água. Ele ordena que ela entregue o token de troca de recursos e ele tornará as coisas um pouco menos dolorosas para ela. A moça se recusa, dizendo que esses recursos pertencem a ela, e pergunta por que ela deveria entregá-los a ele. Ele diz para ela se culpar por não ter genes fortes o suficiente para se juntar à aliança deles e afoga a senhora com sua água, fazendo com que ela desista e diga que o entregará. Depois que King pega os recursos da senhora, ele se afasta para o próximo alvo e afoga outro aluno fraco para obter seus recursos. Por outro lado, os membros de Xing encurralam outros alunos fracos e os espancam para obter seus recursos. De repente, o homem aparece na frente de Xing e pergunta se ele já tem todos os recursos que acha que merece. Xing sabe que o homem é fã Shizai e diz a Shizai que não veio procurá-lo, mas, em vez disso, ele o procurou. No entanto, ele veio até ele. Em seguida, Xing diz a Shizai que eles devem testar se ele, o jovem mestre da família Fan, que nem mesmo passou por testes genéticos e se matriculou na escola pela porta dos fundos, tem as qualificações necessárias para participar da aliança. Shizai respondeu que era uma coincidência, pois era o que ele pensava também. Shizai soltou sua enorme mão flamejante e disse a Xing que eles deveriam ver se ele tinha as qualificações para ser seu subordinado. Xing contra-atacou com seu poder de água enquanto perguntava a Shizai se ele estava acostumado a ser um jovem mestre por muito tempo e como ele ousava pensar que poderia renunciar à sua posição de jovem mestre da família Fan para onde quer que fosse. Mas então a mão flamejante de Shizai passou voando pela água de Ruxin, fazendo Xing perguntar se a água não deveria ser capaz de combater o fogo e pensar que, mesmo que Shizai seja forte, seu pântano negro não deveria ser evaporado tão facilmente. Por outro lado, Incan viu os fracos fugindo enquanto gritava para os valentões devolverem seus recursos e esperarem que eles ficassem mais fortes. Então eles resolveriam o problema de uma vez por todas. Zinca achou que estava um pouco lento, mas ficou feliz que pelo menos eles tinham terminado a colheita agora. Os membros de Shin perguntaram aos alunos fracos se eles eram estúpidos e que esperariam que eles ficassem mais fortes. Depois, disseram a eles que este era um mundo de cão come cão, portanto, se alguém não consegue aceitar isso, deve ir em frente e se tornar mais forte. O homem olhou para a equipe de Shinkan, dizendo que eles só precisavam esperar Shin voltar e que poderiam colher os últimos tokens restantes. Em seguida, o homem perguntou a Shinkan se ele estava com medo e lhe disse que, se não fosse por Shio, ele teria morrido. Mas então o homem notou a eletricidade e viu Shio meditando. Isso fez com que o homem pensasse que a portadora do gene 95% transcendido, Shio, devia ter feito alguma coisa. O homem correu em direção a ela para detê-la, mas alguém bloqueou o ataque do homem com apenas uma palma. Zincan diz a Shio que eles foram descobertos e que ela precisa controlar melhor seus poderes. Depois, ele perguntou quanto tempo ela ainda precisava para se preparar e ela respondeu que precisava de mais 1 minuto. O homem percebe que o braço de Zincan é feito de metal e que ele não consegue se mover nem um pouco. O homem acha que há algo errado com Zincan e se pergunta o que eles querem dizer com mais 1 minuto. Enquanto isso, na academia, Bolinha ouviu a eletricidade se extinguir, o que o fez pensar que, a partir daquele semestre, a conta de luz da instituição excederia significativamente seu orçamento. Mas Bolian sorriu, pensando que eles deixariam o departamento financeiro se preocupar com isso. Enquanto isso, na floresta, ele apertou a mão do homem e disse a Shio que, como eles já haviam sido expostos, não deveriam mais se preocupar em esconder sua localização. Ela deveria se preparar para eletrocutar todos eles. O homem gritou de dor e disse urgentemente ao seu membro que parasse Shio rapidamente, pois ela iria eletrocutá-los até a morte. Outro homem correu em direção a eles, dizendo ao homem para se apressar e acabar com aquele 1% primeiro. Ele então perguntou ao homem por que ele estava esperando, ajoelhando-se e fazendo o papel de bobo. No entanto, Zinca apenas agarrou a mão do outro homem e a apertou enquanto perguntava a Shio por que ela ainda não o havia liberado. Ela respondeu que havia mais uma pessoa que ela ainda não havia encontrado. O homem gritou para que os outros membros atacassem. Eles deveriam ter cuidado porque ele era muito forte e ordenou que os membros que já haviam despertado usassem todas as suas habilidades transcendentes. Então, os homens correram para atacá-lo, mas ele simplesmente perguntou a Shio quem era aquela pessoa. Ela respondeu que era um cara chamado Yushin. Então ele lhe disse para não se preocupar, pois ela já havia falado. Espalhou suas partículas elétricas pelo vento. Apenas 1 minuto depois,
ela encontrou King e viu que um transcendente do atributo água estava lutando contra um transcendente do atributo fogo. Em seguida, Incan chamou as pessoas que tinham menos de 60% de genes transcendidos para ouvi-lo. Ele disse a elas que não comessem suas besteiras porque ele ajudaria a vingar todas elas. Ele também lhes disse que pegaria todos os tokens de recursos desses valentões, que todos os seus pontos de partida seriam os mesmos de antes, e que todos eles poderiam se esforçar ainda mais na próxima vez. Ele disse aos valentões que não pensassem em fugir porque todos eles já tinham a eletricidade estática característica da Xiao em seus corpos. Eles serão eletrocutados no final, não importa o que aconteça. Ele sabe que esse movimento é uma técnica que a Xiao lhe disse ter desenvolvido durante a linha do tempo anterior. Em seguida, Xiao usa seu ataque de trovão direcionado para atacar cada um deles. Por outro lado, Shizai estava prendendo Xing com sua mão flamejante, mas Xing ainda estava tentando se proteger usando seu escudo de água. Xing gritou para Shizai que não conseguiria derrotá-lo apenas com aquelas chamas, mas Shizai apenas sorriu e levantou a mão, dizendo a King que ele estava chegando. Em seguida, Shizai fechou sua mão flamejante, agarrando King, que não conseguia se esquivar nem mesmo com seu poder elementar da água. Shizai levantou a mão e bateu King no chão com força. Em seguida, Shizai balançou a mão para o lado e perguntou a King, que estava dentro da mão flamejante, se ele achava que poderia resistir por um minuto inteiro. King percebe que não pode fazer nada a respeito porque a diferença de poder entre eles é muito grande e ele acha que isso não é justo. Shizai abriu a palma da mão, soltando King. Em seguida, Shizai disse a King que ele havia passado no teste e que ele e sua aliança estavam qualificados para ficar sob seu comando. King perguntou a Shizai o que ele queria dizer com passar no teste quando não podia nem mesmo lutar. Shizai respondeu que ele já tinha alcançado o status de transcender de 3 estrelas, portanto, em termos de força, ele poderia facilmente se formar na instituição de transcender. O fato de ele poder se proteger com habilidades de atributo de água sob sua mão de chama sem ficar desfigurado já é muito bom. Xing pergunta por que ele está ali se já é um transcendente 3 estrelas, e ele responde que o que todos estão disputando agora são apenas recursos, mas que essas coisas já estão ao seu alcance. Em seguida, ele ofereceu a mão a Xing e explicou que estava ali para ajudar a família de fãs a recrutar jovens talentos como ele. Xing não deveria se preocupar porque ele poderia garantir que a família de fãs trataria todos os talentos excepcionais igualmente com base nas capacidades individuais. Eles permitiriam que ele crescesse mais rápido do que sozinho porque, afinal de contas, não é fácil encontrar essa justiça nesse mundo injusto. Em seguida, ele pergunta a Xing se ele aceita o convite, ao que Xing responde que sim, é claro, e pega a mão de Shizai enquanto diz que aceitará. De repente, um raio passou voando pelos alunos caídos no chão diretamente em direção a Xing e Shizai, que ficaram chocados. Em seguida, o raio atingiu Xing, fazendo com que ele fosse eletrocutado, e o raio de Shio voou para o ar, caçando todos os alunos que estavam lá. Shizai olhou em volta, imaginando se era Shio, e olhou para Xing, que estava tremendo de dor no chão, dizendo que não conseguia se mover. Eles caminham em direção a eles enquanto ele ordena a Xin-Xin e Xiaodao que peguem todos os tokens de recursos nas outras direções e diz a eles que não se preocupem, pois não poderão se mover nem 1 centímetro durante a próxima hora. Ele cumprimenta Shizai e diz que ele realmente não é tão fácil de desarmar, como esperava. Xing gritou que a eletricidade que o atingiu era muito forte, e Shizai chamou Shio, mas ele lhe disse que não precisavam conversar porque ela nunca se juntou ao seu grupo. Shizai diz a ela que só vai lhe contar uma coisa. Então, Shizai soltou sua palma flamejante mais uma vez e disse a ela que respeitava sua decisão e que esperaria até que ela mesma tomasse a decisão correta. Zinke empurrou Shio suavemente para trás e disse a ela que fosse descansar um pouco, pois Shizai não era um oponente que ela pudesse derrotar no momento. Ele também disse a ela que precisava testar suas habilidades transcendentes enquanto estavam lá e pulou para encontrar a palma flamejante de Shizai. A palma flamejante de Shizai atingiu o chão com força, causando uma forte explosão, e Shizai olhou furiosamente para baixo, pensando que o havia atingido. Mesmo assim, Shizai ficou surpreso ao vê-lo aparecer rapidamente na sua frente. Ele chamou Shizai de jovem mestre e disse que ele parecia um pouco nervoso e perguntou se era porque ninguém nunca tinha tido a chance de chegar tão perto dele. Shizai levantou a mão e o chamou de tolo arrogante. Então, Shizai tentou agarrá-lo com sua palma flamejante enquanto lhe dizia que, como esperado de alguém que possui 90% dos genes transcendidos, ele era capaz de conjurar 2 chamas que eram enormes e consumiam muita energia. No entanto, Zincan pulou para o lado a tempo de evitá-las. Mas então, as 2 palmas flamejantes de Shizai o encurralaram e Shizai lhe disse que ele não tinha para onde correr. Shizai fundiu sua palma flamejante e as palmas o agarraram. Shen, que ainda estava no chão,
disse a Shizai que ele podia ver seu verdadeiro poder agora, mas que, ao fazer isso, ele mataria Zinka. Shizai disse a Kim para não se preocupar, pois Zinka não será morto dessa forma. Ele sabe que Zinka é alguém que conseguiu sobreviver no teste final. Então, Zinka apareceu do nada e pulou em direção a Shizai, fazendo com que Shi não acreditasse que as palmas flamejantes não conseguiram capturar Zinka. Ele pensou que quando Zinka fosse capturado, tudo estaria acabado, mas Shizai apenas sorriu e usou suas 1000 palmas flamejantes. As enormes palmas se espalharam e se transformaram em muitas palmas flamejantes pequenas. Zinka olhou para elas, pensando que havia mais agora, mas elas eram menores. Em seguida, ele ativou a lâmina dourada transcendida de seu 1%. Casualmente, cortou as palmas flamejantes que o atacavam. Shizai notou que ele estava extremamente familiarizado com o combate na vida real, a ponto de não parecer que tinha acabado de acordar, fazendo com que Shizai se perguntasse o que diabos ele era. De repente, Inka apareceu na frente de Shizai e estava perto de cortá-lo com sua lâmina, mas Shizai evitou. Então Shizai percebeu que as lâminas douradas que ele estava controlando eram afiadas, e Shizai sabia que não era uma boa ideia causar fatalidades na escola, o que significava que era difícil evitar ser ferido. Mas um movimento errado e Zinka acabaria sofrendo danos irreparáveis. Assim, Shizai decidiu usar apenas 90% de seu poder transcendido para atacar diretamente 1% de Zinka e dominar os genes transcendidos de Zinka, destruindo os genes por dentro. Shizai acredita que, uma vez que os genes transcendidos de Zinka se rompam dentro dele, levará pelo menos 1 ano ou mais para se recuperar e Zinka não será mais um espinho em seu lado. Em seguida, ele olha confusamente para Shizai e percebe que os genes transcendentes de Shizai são incrivelmente fortes, perguntando a si mesmo quem acreditaria que Shizai é alguém que acabou de despertar. Além disso, Shizai se parece com seu tio transcender de 4 estrelas. Em seguida, ele age novamente, gritando que Shizai é muito forte, fazendo Shizai se perguntar o que diabos ele está fazendo. Em seguida, ele se levanta e diz a Shizai que ele realmente é o mais forte entre eles naquela geração, concedendo humildemente, embora sentindo que não deveria mais continuar essa luta. 1 hora depois, Bolian se encontra com eles e diz que a competição acabou. Então ele espera que todos tenham ganhado algo diferente com essa competição. Bolian ordenou que os alunos entregassem suas fichas a ele e pediu que o departamento de recursos alocasse os recursos para eles. A equipe de Shig desviou o olhar com raiva e decepção. Em seguida, Zinka e sua equipe entregaram a ficha a Bolian enquanto ele explicava que parecia que eles tinham pegado acidentalmente todas as fichas, num total de 78. Em seguida, ele perguntou a Bolian se ele se importava em contá-las. Bolian pegou as fichas dele e lhe disse que era muito audacioso da parte dele, e parece que seu grupo se tornou oficialmente o alvo de muito. Ele respondeu, rindo, que se certificaria de se dar bem com seus colegas de classe. Em seguida, Bolian perguntou se ainda restava uma ficha com Shizai. Shizai procurou em seu bolso, mas, confuso, perguntou onde estava sua ficha. Ele respondeu que havia esquecido e explicou a Bolian que, quando Shizai o derrotou, ele viu uma ficha de troca de recursos no chão. Então, ele a pegou, fazendo com que Shizai o mandasse calar a boca e não o chamasse de Shizai. Ele se desculpou com Shizai e entregou a ficha, perguntando se ele queria pegá-la de volta, mas Shizai se virou e disse para ele ficar com ela, jurando que o pegaria da próxima vez. Mais tarde, no departamento de recursos, ele disse a Jashin e Zayadal que eles lhes dariam 6 porções dessas e o restante. Mesmo assim, Jashin o interrompeu. Disse-lhe para não falar mais nada porque 6 porções são um total de 42 frascos de fluido de essência vital, o que já é um tesouro inimaginavelmente precioso só para eles. Ele disse a Zhao Seng que eles definitivamente o valorizariam e se esforçariam para despertar. Ele disse a Zhao Seng que era bom que ele tivesse entendido. Em seguida, Xiaora ligou para ele e disse que tinha algo que queria lhe perguntar, mas Zhao Seng disse a sua irmãzinha para ligar para o irmão mais velho Shinkan. Shinkan apenas perguntou a ela o que era. Ela lhe disse que sabia que ele poderia ter derrotado Shizai e perguntou por que ele havia perdido de propósito para ele. Ele respondeu que Shizai era o jovem mestre da família Formidable Fan. Como eles já tinham os recursos necessários, não havia necessidade de apressar Shizai tão cedo. Jai Seng gritou que ele era incrível. Alguns minutos depois, Jai Seng lhe disse que eles haviam chegado aos dormitórios, mas ele continuou andando, fazendo com que Jai Seng lhe dissesse que ele estava indo na direção errada porque o caminho que ele estava seguindo era o dormitório feminino. E o dormitório dele não era ali porque ele estava no mesmo quarto que ele. Ele apontou para o dormitório feminino e disse a Jashin que estava indo para aquele lado porque a escola oferece dormitórios individuais especialmente projetados para pessoas com genes transcendidos excepcionalmente altos para evitar que elas machuquem acidentalmente.
seus colegas de classe. Jashin respondeu que sabia disso, mas que aquele era o dormitório de Shio. Zayato bateu na cabeça do irmão e perguntou quão lento ele pode ser, fazendo Jashin perceber que era o dormitório de sua irmã mais velha, termo usado para namorada ou esposa do irmão mais velho. Em seguida, Jashin fez uma reverência a eles e lhes deu boa noite. Ele continuou andando enquanto dizia a Shio que já havia dito a eles que eram apenas amigos de infância. Ele disse a Shio que, para ensiná-la a absorver rapidamente esses recursos, talvez fosse necessário passar uma noite inteira, e disse a ela, rindo, que parecia que ele não passava uma noite inteira no mesmo quarto com ela desde o ensino médio. Xiao o chamou, rindo, de mulherengo e o lembrou de que, depois do ensino médio, ele sempre foi caótico em seus relacionamentos, e então perguntou quem gostaria de ficar com ele. Ele lhe disse que tinha virado uma nova página, e ela lhe disse que era melhor que estivesse, ao que ele respondeu que estava melhor agora, fazendo com que Xiao concordasse timidamente que ele realmente parecia um pouco diferente de antes. Momentos depois, no quarto de Xiao, ele explicou a ela que, quando um grande número de transcendentes começou a aparecer naquele mundo, os humanos começaram a estudar seus poderes e a tentar reproduzi-los. Embora os humanos ainda não consigam recriar artificialmente esses poderes, eles são capazes de usar fontes biológicas, como animais, e extrair deles uma substância chamada essência vital. Ele também explicou a ela que a substância é usada para substituir o consumo do poder elementar dos super-humanos. Em seguida, ele bebeu a poção no frasco enquanto dizia a ela que parecia apenas com aqueles monstros devoradores de homens, mas quando ela bebeu, foi absolutamente inútil e não satisfez sua fome de forma alguma. Em seguida, ele se sentou e explicou a ela que o pessoal do Departamento de Recursos disse que é melhor tomar um frasco por dia, pois isso se alinha com a taxa natural de absorção e reparo do corpo, mas oferece o melhor uso. Em seguida, ele disse a ela que não se preocupasse com isso e que ela não precisaria pensar em economizar nas contas de eletricidade naquela escola. Portanto, ela deveria se esforçar ao máximo e avançar para a classificação de uma estrela o mais rápido possível. Em seguida, ele se inclinou para mais perto dela e disse para ela dar uma sacudida e deixar que ele sentisse se havia algum traço de eletricidade daquela época sendo processado no corpo dela. Ela ficou chocada ao ver que Zinkan estava muito próximo e percebeu que Zinkan realmente havia mudado muito. Ela sabia que ele realmente não estava mais saindo com aquelas garotas, o que a fez pensar que parecia que ele tinha até apagado as informações de contato delas. E ela sentiu que Zinkan não se concentrava nela daquela forma desde o ensino médio. Ele lhe perguntou se ela já o conjurava. Em seguida, apertou sua bochecha enquanto lhe dizia que ela geralmente era muito violenta e que não deveria dizer a ele que não podia fazer isso. De repente, ela deu um grito de choque e caiu no chão, enquanto Zinkan estava em cima dela perguntando sobre o que ela estava sonhando acordada. Mas ela apenas perguntou timidamente o que ele estava fazendo. De repente, ele se abaixa e se aproxima do rosto dela. Ela virou a cabeça para o lado para evitar o olhar dele e se perguntou se a razão pela qual Zinkan não os viu foi porque ele havia encontrado um alvo mais próximo. Então ela disse a ele para se levantar, pois estava se sentindo estranha. Mas ele apenas lhe disse que ela cheirava tão bem que ele queria simplesmente comê-la. Ela perguntou o que diabos ele estava dizendo e olhou para ele. Então, ela ficou surpresa ao ver que metade de Zinkan se transformou em um monstro. Ela imediatamente pulou e eletrocutou Zinkan, perguntando como ele ousava tentar comê-la e dizendo que o mandaria para o inferno. Seus raios saem de seu dormitório, que Zayada viu e acha que é realmente necessário dar às pessoas com uma grande quantidade de genes transcendidos seus próprios quartos. Depois de ser atingido pela eletricidade dela, ele se recupera e diz que a abundância de genes transcendidos dela é realmente impressionante e que o sentido que ela emite é realmente uma tentação mortal para um mutante como ele, fazendo com que ela faça beicinho de timidez. Ele tirou a jaqueta e disse a ela que podia sentir que a eletricidade dela estava dando sinais de ser processada. Portanto, ela estava no caminho certo e deveria se esforçar ao máximo. Em seguida, ele disse que voltaria logo, mas ela jogou uma máscara nele e disse que usar uma máscara ao fazer algo ruim é essencial, ao que ele agradeceu. Então ele sai de seu dormitório e ela lhe diz para se cuidar. Ele diz para ela não se preocupar, pois estava apenas saindo para fazer um lanche e compraria o jantar para ela, mas ela timidamente o chama de estúpido. Um momento depois, ele estava do lado de fora, pensando que atualmente era um monstro de nível 3 nos estágios iniciais. Ele sabia que, usando a chama do Senhor, poderia enfrentar até mesmo um monstro de nível 3 no pico. Ele também pensou que, desde que tivesse o cuidado de esconder a mão esquerda transformada do monstro, os outros só pensariam que ele era um transcendente do elemento fogo. De repente, ele sentiu algo que o deixou chocado e imediatamente escondeu as chamas. Em seguida,
Ele usou sua detecção e viu o dragão da terra embaixo dele. Ele percebeu que era o mesmo que havia encontrado no campo de testes. E mesmo que ele tenha chegado tão longe na instituição de transcendência, a escola ainda não estava longe o suficiente do campo de testes. Ele sabe que o dragão da terra ainda está procurando por ele naquela área e o sentiu. Então ele acha que se usar muito a chama do Senhor, o dragão da terra virá bater à sua porta. Em seguida, ele se afasta, pensando que o jantar desta noite não será tão saboroso. E sabe que não só existem dragões terrestres sob o solo, mas também existem monstros não descobertos que os humanos ainda não encontraram. Ele também sabe que os humanos não sabem que os monstros que já foram humanos ainda estão vivos, e que a morte desses monstros liberará sua energia genética na forma de fumaça. Ele fluirá continuamente para os corpos desses monstros subterrâneos, e depois de um ano, quando os monstros acumularem poder suficiente, isso desencadeará o apocalipse. Então, ele se lembrou de que, em sua vida anterior, encontrou por acaso uma pista sobre um desses monstros subterrâneos. Enquanto isso,